Hoje tivemos a super quarta, em que Estados Unidos aumentou sua taxa de juros para o intervalo de 0,75% e 1%, o maior aumento de 0,5%, né, em 22 anos, e o Brasil também, aí um pouco mais normal o Brasil aumentar a taxa de juros, subiu para 12,75%. Por que os juros estão aumentando? Não só nesses dois países, mas no mundo inteiro também. A Ucrânia alega que já existe sim um planejamento para o dia 9 de maio, a grande comemoração da Rússia, em que a Rússia vai anunciar a tomada de Mariupol e já começou inclusive os preparativos para que isso aconteça, ao mesmo tempo em que a gente tem uma grave crise institucional religiosa entre o líder da Igreja Ortodoxa, Kirill, ali na Rússia, e o Papa. Falei para vocês, inclusive, o conflito poderia virar um conflito religioso. A União Europeia finalmente anunciou as sanções que vão ser impostas à Rússia e vai sancionar o petróleo dentro de 6 meses, proibir a importação de petróleo em 6 meses, só que alguns países não concordaram muito com a premissa, inclusive Hungria e Eslováquia falam que é impraticável isso, pelo menos no momento. A Itália também tem suas dúvidas. Hoje o Lula apareceu na capa da revista Time, e mais do que discutir as questões políticas envolvidas, vamos tentar discutir as questões geopolíticas envolvidas a respeito do posicionamento do Brasil frente ao conflito, independente se for o Bolsonaro ou se for o Lula. E também, claramente, há um racha entre Rússia e Israel, com a Rússia promovendo mais acusações ainda contra o território israelense. Depois da declaração do Sergei Lavrov na segunda-feira, falando um pouco mal ali, né, do grande responsável pelo Hitler, né, a gente teve outras declarações também que falam que os israelenses estão apoiando neonazistas na Ucrânia. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Galera, bem importante, tá? O apoio que vocês deram para a Switch EcoBox, tá? Muito legal a presença de vocês. Eu sei que alguns ficaram com algumas dúvidas, então vou deixar aqui, ó, no comentário o link fixado, mais ou menos como funciona. Se você não viu o vídeo de ontem e não sabe o que eu estou falando, clica no link, galera, presente sensacional para sua mãe e para você ajudar os pequenos empreendedores brasileiros. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, galera, primeiro ponto que eu acho que é bem importante está a respeito do aumento da taxa de juros. Aqui não é um canal de economia, claro, então vou explicar de maneira bem breve para as questões geopolíticas envolvidas. O mundo ele vem passando hoje por um aumento de uma inflação muito significativa. E isso está associado principalmente a dois fatores. Aumento do preço dos combustíveis, tem tanto a ver com a OPEP, que não está produzindo tanto petróleo assim como poderia produzir, então tem menos oferta de petróleo, aumenta o preço, é uma coisa natural. E também com o conflito que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. A Rússia vem sendo sancionada, reduziu a exportação de petróleo, e a Rússia é um importante player na exportação de combustíveis fósseis. Tem menos petróleo sendo ofertado, aumenta o preço dos combustíveis. Pô, e isso altera o valor da cadeia produtiva como um todo, porque petróleo é produção de matérias-primas, é transporte, frete e tal. E além disso, o mundo teve muita liquidez ano passado. Por conta da pandemia, todos os estados praticamente gastaram muita grana. E aí, quando você gasta muita grana, sem ter o aumento de fato da produtividade, isso gera inflação. Né? Toda criança tinha o sonho. Professor, é muito fácil resolver o problema da miséria no mundo. Basta você imprimir R$1 milhão para todo mundo e dar R$1 milhão para cada um. Pronto, ninguém mais é miserável. Cara, se todo mundo tem R$1 milhão, lei da oferta e da procura, R$1 milhão não vale nada. Ou seja, o seu dinheiro desvaloriza. Então a gente tem planos, por exemplo, o American Rescue Plan, que foi o plano do Biden. Galera, mais ou menos 5 trilhões de dólares foram impressos em distribuição de renda, repasse para municípios, etc. Tal. Pô, Estados Unidos está com uma inflação de 8,5%. A gente está um pouco mais acostumado com inflação, né? Passado recente que o diga. Mas os Estados Unidos não está acostumado com isso. É a maior inflação dos últimos 40 anos. É uma coisa muito importante. Então, aumentar a taxa de juros reduz o consumo, atrai investimentos e faz com que o dólar tenda a se valorizar, ou seja, você aumenta o poder de compra. Os americanos aumentaram a taxa de juros nos Estados Unidos para brecar a inflação e o Brasil também fez o mesmo movimento. Saímos de 11,75% para 12,75%. Isso é tudo tentativa de reduzir a liquidez no mercado, de controlar a inflação. Pessoal, então é bom isso. É bom por um lado porque há uma tendência de controle da inflação, mas é ruim pelo outro porque você tira a liquidez do mercado. Então pessoas fazem menos financiamentos, abrem menos empreendimentos, você meio que trava a economia.
Então, para a recuperação do desemprego, para aquecimento da economia, isso tende a estagnar um pouquinho mais. Ou seja, não prevejo grandes aquecimentos da economia brasileira, nem da americana, claro, no futuro próximo. Outro ponto importante está relacionado a declarações que a Ucrânia deu. Eu conversei aqui com vocês nos vídeos passados que o dia 9 de maio é um dia super importante para os russos. É o principal feriado da Rússia. Por quê? Porque marca exatamente no dia 9 de maio de 1945 a data da vitória do Exército Vermelho frente ao exército nazista na Segunda Guerra Mundial. Então, todo ano, eles fazem grandes comemorações, desfiles, poderio militar, etc. Esse ano, porque a Rússia está numa intervenção militar, segundo eles chamam, ou numa guerra mesmo, né, que é o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, seria muito importante contar uma retórica, uma narrativa de vitória dos russos. Estava em dúvida como que a Rússia ia fazer isso. Declarar Lugansk e Donetsk como independentes, mudar o patamar de uma intervenção técnica para de fato uma guerra e participar ainda mais ativamente na Ucrânia, ou falar que Mariupol foi finalmente dominado depois da expulsão e da intervenção em Azovstal, a zona fabril que ainda é uma área de resistência. Inclusive, vários refugiados estão saindo dali, né, corredores humanitários, etc. E segundo a Ucrânia, já há um planejamento do Estado russo, inclusive com propaganda oficial sendo feita, para que entre 100 e 120 mil pessoas que ainda restam em Mariupol se convençam que a Rússia vai ser o novo território. Então, segundo a Ucrânia, a Rússia ela vai comemorar em uma das suas cidades, que seria Mariupol. Tá? A conquista de Mariupol é muito sintomática. É uma cidade que conecta exatamente Lugansk e Donetsk à região da Crimeia. Então, conquistar esse território, lembrando que Mariupol é um dos principais pontos onde está o batalhão Azov, que tem orientações neo-Tranan. Eita, falei. Enfim, né? Isso é muito forte para a retórica russa, para a imagem da Rússia. Pô, derrotamos os caras na Segunda Guerra Mundial e estamos derrotando os caras agora de novo, tá? Então, a Rússia não confirma. O Sergei Lavrov falou que, de fato, vão ter comemorações, que vai gastar uma baita grana e tal, mas que vão ser em 28 pontos da Rússia. Não citou nada de Mariupol. Será que vai rolar? A Rússia vai fazer um desfile oficial em Mariupol? Imaginou o Putin fazendo uma visita oficial a esse território? Seria um simbolismo bem significativo, tá bom? Outra questão importante está a respeito da briga. A briga que está rolando entre o grande patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, que é o Kirill, e o Papa Francisco, que é o grande liderança da Igreja Católica Romana aí, né? O Papa, ele alegou ontem que ele queria fazer uma visita oficial ao Putin, em Moscou, inclusive, ele se autoconvidou para ir para Moscou, e a Rússia respondeu que, de maneira oficial, sim, recebemos esse convite, mas o Putin não vai se reunir hoje com o Papa, porque o Papa está muito pró-Zelensky, muito pró-mundo ocidental. O Papa falou que a religiosidade na Rússia deveria, nesse momento, ter um papel mais importante, e que o Kirill, ele não deveria ser um cara que seria um coroinha do Putin, ou seja, como se a religião estivesse sendo subjugada aos interesses do Estado russo, ou seja, a religião muito misturada com política nesse caso. Quem é o Kirill, né? O Kirill, ele é o segundo, a segunda liderança da Igreja Ortodoxa desde a retomada do fim da União Soviética e início da Rússia novamente. Ele é um cara que, para vocês terem uma noção, ele diz que o Putin foi um milagre na Rússia. Por quê? Porque o Boris Yeltsin, antecessor do Putin, a gente sabe, né? Declarou moratória, recessão econômica, privatizações, casos de corrupção. Então, enfim, temos problemas com bebida também, né? O Boris Yeltsin não era aquela liderança forte da Rússia. O Putin, desde o início dos anos 2000, muito agariado no processo de nacionalismo, reconquista do orgulho do povo russo, inclusive dominando Chechênia, interferindo em territórios da Geórgia e tal, ele conseguiu reconquistar, fazer a Rússia crescer geopoliticamente e economicamente com o aumento do preço dos combustíveis fósseis, petróleo e gás natural, e a Rússia ela mudou de patamar. É fato, anos 2010, a Rússia interfere na Crimeia, interfere na Síria, a Rússia volta a ser um player importante. Então, Kirill hoje é um cara que ele é muito aliado ao Putin, e isso é fato. E ele vem fazendo declarações muito pró-Rússia no conflito, falando que os povos russos, ucranianos, bélaros também, são todos povos irmãos e deveriam dar um único significado. Então, que o que o Zelensky está fazendo é uma traição a povos irmãos, é uma traição à Rússia. Por conta desse conflito, o Papa fez sérias críticas. Hoje Kirill respondeu, falou que na verdade o Papa ele não deveria ter se expressado desse jeito
e que isso só provoca um racha entre essas duas igrejas. Quem será que está certo nesse contexto, hein? A igreja ortodoxa, que representa muito mais os interesses do Putin, ou a igreja católico-romana, representada pelo Papa Francisco? Deixa aí nos comentários. Lula, para alegria de alguns e desespero de outros, né? Ou então até reclamações de outros também, esteve na capa da revista Time. E dentre outras questões, a revista Time colocou, né, que ele está tentando, o líder mais popular, segundo a Time, claro, o líder mais popular do Brasil está tentando o seu segundo ato. Essa foi a capa da revista Time. Mas, do ponto de vista geopolítico, que é o que mais interessa aqui para mim, o Lula ele deu algumas declarações, basicamente falando que não existe um culpado, de fato, nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, falando que da mesma maneira que o Putin ele vem atacando o território e que isso não é certo, ele falou, claro, que não está certo, mas que o Zelensky ele está fazendo muito teatro ao invés de fazer uma diplomacia com o Putin, e que a Ucrânia também foi culpada na situação por não ter mediado a situação de maneira mais satisfatória. Basicamente falou que se a Ucrânia não tivesse aceitado ou cogitado entrar para a OTAN, a intervenção não teria acontecido. Então, os dois lados erraram, os dois são culpados. E aí, isso fica muito próximo do que geopoliticamente pensa o atual governo brasileiro também, né? A gente percebe, por exemplo, nas últimas votações, nas declarações oficiais, pelo menos, não dá para saber o que o Bolsonaro pensa, né? Impossível, claro. Mas nas declarações oficiais, que o Brasil, na ONU, condenou a intervenção, tal, mas não aplica sanções. Aceita negociar com os russos, por exemplo. A gente, nos posicionamentos geopolíticos, a gente está se posicionando muito mais pró-BRICS nesses últimos momentos do que pró-G7, pró-OTAN e etc. Então, independente de quem for fazer o mandato ano que vem, muito possivelmente ou Bolsonaro ou Lula, e se o conflito ainda estiver continuando, o Brasil ele vai adotar, vai manter, ou tentar manter, essa postura de neutralidade. Talvez um outro presidente que tenha sido eleito se alinhasse muito mais com os interesses ocidentais, e aí se alinhasse mais com a OTAN, com o G7, e começasse a aplicar sanções à Rússia. Ou seja, o Brasil, como muito possivelmente Lula ou Bolsonaro vão vencer as eleições, vai continuar adotando essa postura de neutralidade. Você concorda com a declaração do Lula? De fato, Zelensky e Putin são culpados iguais por esse conflito que vem acontecendo? Deixa aí nos comentários, tá? Lembrando, é para falar sobre a declaração, não é para ficar xingando nenhum nem outro, tá? Por favor. E outro ponto importante está relacionado ao racha que de fato aconteceu entre Rússia e Israel. Israel, desde o início dos conflitos, está tentando ser um país mediador, um país da paz, aí, teoricamente, mas não conseguiu fazer isso. A Rússia até, a Turquia, que era outro país, com o Erdogan até tentou, né, fez reunião não com o Putin, mas com representantes da Rússia, representantes da Ucrânia, mas não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Aliás, isso é uma crítica muito forte que a Rússia faz. A Rússia fala que, inclusive, não falou, citou nominalmente o Lula, claro, mas falou que o Lula falou tá certo. Porque, por exemplo, se a Ucrânia realmente tivesse interessado num processo de paz, eles não ficariam mudando o que eles falam a todo momento. Porque, inicialmente, a Ucrânia, até na reunião com a Turquia, eles falaram, olha, a gente aceita reconhecer Lugansk e Donetsk como territórios independentes, a gente aceita, por exemplo, adotar uma postura de neutralidade frente à OTAN, e inclusive fazer um referendo na Crimeia, para ver o que os caras querem. É independência? Não, enfim, tá? A Ucrânia claramente mudou essa posição. Foi fazer declarações no Vaticano, fazer declarações na Itália, participa de reunião do G20, vai participar, né? Muito possivelmente criticando a Rússia, faz participações na OTAN, aceita armamento, por exemplo, dos Estados Unidos, tal. Então, a OTAN, a Ucrânia, aliás, vem adotando uma postura não de quem quer fazer uma diplomacia. E aqui eu não estou passando pano para a Rússia. A Rússia está errada em fazer interferência. Mas é fato que o Zelensky, ele não está com uma postura muito de diplomacia, né? Ele está com uma postura bastante condenatória, bastante de aumentar os conflitos. Inclusive, a Rússia alega que tudo aquilo que aconteceu em Bucha, da explosão, por exemplo, na estação de trem, aquilo tudo foi montado pelos ucranianos para reforçar uma possível intervenção da OTAN. Foi mesmo? Não sabemos. Mas fato é que o Sergei Lavrov, ele já tinha criticado Israel, porque o mundo ocidental, de maneira geral, defende que, como o Zelensky ele é judeu, ele não poderia estar brigando dentro dos seus territórios movimentos neo-nazistas, né? E o Batalhão Azov com certeza é. Então o Sergei Lavrov falou, ó, não é porque o Zelensky é judeu que ele não pode compactuar com o neo-tananã. Tanto que, por exemplo, o Hitler
era, a gente sabe, nazista, e mesmo assim ele tinha um avô paterno que era judeu. Isso foi amplamente criticado, porque não existe bibliografia ocidental que, de fato, corrobore essa narrativa. Pô, foi um advogado do Hitler, né, que falou que o avô paterno ali da Áustria, uma região de judeus e tal, mas isso nunca foi corroborado com uma bibliografia oficial. E aí, Israel pediu retratação e tal, enfim. Ao invés da Rússia fazer uma retratação, a Rússia foi lá e piorou ainda mais a situação. Falou, Israel, tem uma notícia ruim para dar para vocês. Existem mercenários que estão ajudando o batalhão Azov, ou seja, mercenários judeus que estão ajudando o batalhão Azov a combater os russos. Então, mercenários judeus que estão corroborando com movimentos neonazistas, né? Ou seja, isso afastou ainda mais diplomaticamente. Isso com certeza vai reforçar a posição de Israel pró mundo ocidental. Beleza, pessoal? Deu para entender esses acontecimentos aí diários? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.